pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Nós estamos aqui durante o evento da Fermentec, produzindo conteúdo para vocês. Então eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, é só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube e vocês vão acompanhar os lançamentos que nós preparamos para vocês semanalmente. E esses conteúdos estão sendo produzidos aqui durante o evento com convidados super especiais. Então para não perder, se inscreva no canal ou siga também pelo Spotify, só procurar por Papo de Laticínios. Nós estamos também em todas as redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR ou @Evopac _oficial. Procura lá, segue a gente para vocês acompanharem todas as novidades que nós estamos sempre preparando para vocês. Nós estamos recebendo um convidado muito especial, tão especial que é uma indicação da nossa querida Nancy. Ele é Valmor Alves, ele é diretor-presidente do Instituto de Águas do Brasil e ele vai falar sobre um assunto que é preocupação, que gera preocupação para as nossas indústrias de laticínios do Brasil, que é crédito de carbono, ESG e o que impacta na indústria de laticínios. Valmor, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios, uma honra ter você aqui. Conta pra gente quem é Valmor Alves. Muito obrigado, eu sou engenheiro químico, eu sou de formação na área então científica e especialista em geração de energia de fontes renováveis, assim como também transição energética e crédito de carbono. E espero que seja bastante agradável estar aqui com vocês e esclarecedor essa conversa. Com certeza será. E para a gente começar, vamos começar da base e esclarecer para o nosso público assim, quais são os termos que a gente precisa de estar atento para a gente não perder nada na nossa caminhada daqui para frente, que são as preocupações ambientais, crédito de carbono, ESG, e para a gente começar assim, esclarece para a gente de forma clara, para os leigos entenderem, o que é ESG? Muito bem, antes de explicar exatamente o que é essa sigla, eu gostaria aqui para explicar um pouco o que é o efeito estufa e as mudanças climáticas. Na verdade, o porquê que surgiram esses termos? Antes de a gente entrar no ESG, exatamente isso. Por que surgiram esses termos? Quais são as preocupações antes disso tudo? Isso é basicamente uma questão ambiental que está se verificando, a mudança climática, e isso partiu dos cientistas à medida que começaram a estudar atmosferas em outros planetas. Nós temos dois planetas que estão mais próximos, nós temos Vênus, que está muito mais próximo que Marte, mas Vênus é um planeta que se descobriu que tem uma atmosfera muito, muito rica em gases de efeito estufa. Por isso a temperatura média lá é por volta de 470 graus Celsius, e o que faz com que só a radiação, por estar um pouco mais próximo do Sol do que o planeta Terra, isso não seria suficiente para manter uma temperatura tão elevada naquele planeta. Então aquela panela de pressão que existe lá é justamente pela característica do tipo de gases que tem na atmosfera. Então, à medida que a ciência evoluiu e foi se confirmando esses gases como produtores de efeito estufa, ou seja, que seguram o calor dentro do planeta, na atmosfera do planeta, isso faz com que a temperatura vá subindo. Então, não necessariamente Vênus, que seria a nossa irmã do planeta Terra, por causa do tamanho e tudo mais, no fim se mostrou algo inviável para a vida humana, justamente por causa da altíssima temperatura que tem na superfície. Então, esses gases, à medida que foram estudados, percebeu-se que também no planeta Terra, à medida que a população, aí em 200 anos, ela saiu de mais ou menos 1 bilhão para hoje 7,5 bilhões de pessoas, e as pessoas também se locomovendo muito mais, tendo muito mais transporte aéreo, e que a produção de gases de efeito estufa tem muito a ver com a combustão e uso de combustíveis, de forma geral, de combustíveis, então, de fontes não renováveis, ou seja, combustíveis que nós temos aí derivados do petróleo, que são os combustíveis fósseis. Então, de forma geral, quando você usa gases à base de metano, butano, todos os gases que são derivados do petróleo, ou são também hidrocarbonetos, esses gases, quando são
oxidados, são queimados, eles produzem CO2. Então o volume de carro cresceu muito nas últimas décadas no planeta, o volume de navios também que você tem e esse consumo de combustível, ele cresce ao quadrado da velocidade. Então todo mundo quer carros mais rápidos, todo mundo quer trens mais rápidos, navios mais rápidos, aviões mais rápidos. Só que isso também aumenta o consumo de combustível. Então essa grande produção que nós temos hoje, ou produtividade, todo mundo correndo mais, né, para que possa produzir mais necessariamente, e essa força, essa energia vem, a grande maioria ainda, de combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo. Então tudo isso produz muito CO2, né? Quando não produz ainda é SO2, que também tem um pouquinho de enxofre no petróleo. Sim. E você tem então com isso também produção de metano, que o metano se explica isso muito, não apenas pelo gás natural, né? O GNV, gás natural liquefeito, mas você tem aí também a questão de que nós temos a questão que muitas vezes se propõe que boa parte do metano seja por causa do gado. Então, assim, a vaca em si, que é o que nós estamos vendo aí para a produção de leite, ela também é acusada de produzir muito metano. Ela produz sim, mas eu acho que existe certamente um certo exagero, uma vez que o metano ele é um gás de efeito estufa com uma capacidade, vamos dizer assim, de reter calor na atmosfera 24, 25 vezes superior à molécula do CO2, né? Então, isso é uma relação que se tem e que a gente vai discutir um pouco aqui. Sim. Então, de alguma forma, o ESG ele tem a ver justamente com uma questão de que as empresas têm que ser também mais responsáveis com as questões ambientais, uma vez que elas têm um compromisso e uma capacidade financeira e uma condição de impactar maior do que o indivíduo. Então, o ESG surgiu justamente para trabalhar essas questões ambientais ligadas à produção de gases de efeito estufa. Então, o ESG está justamente ligado a essa condição, porque ele é a sigla de Environment Social Governance. Isso teria que ser até enxergado um pouco ao contrário, né? Imagine um alvo, né, um target, um alvo com apenas 3 níveis, né? Você tem o centro do alvo, depois você tem uma camada um pouco mais ampla e depois você tem uma camada ainda maior, o terceiro círculo. Então, dentro disso, o que eu estaria comentando é justamente essa questão de que o G ele seria o âmago de qualquer empresa, que é governance. Governance tem mais a ver com as questões financeiras e ética, né? Então, isso seria a governance ali, desde o conhecimento da tecnologia, o conhecimento do mercado, a questão financeira da empresa, propriamente, e a ética. Tudo isso é o que a gente chama de governance, ou de governabilidade, traduzindo isso um pouco melhor para o português. Então, essa governabilidade significa você... Então, a primeira coisa para uma empresa ficar em pé, ela tem que ter saúde financeira, ela tem que ser uma empresa que não dê prejuízo, ou seja, ela tem que ser uma empresa que dê resultados, que consiga remunerar seus acionistas e também todos os trabalhadores, pagar todos os impostos, enfim, tudo isso está ligado à governance. Depois, num ambiente um pouco maior, que abarca, inclusive, governance, vem o social, né, que é o social, aí, que seria o S do social, né? Então, nós estamos fazendo de trás para frente do ESG. Falamos da governança, que seria o núcleo, o centro. Depois nós temos que também abarca a governança, mas é um espaço ainda maior, que é o social. O social significa justamente você ter um bom convívio com o mercado, com a sociedade em geral. Isso envolve teus vizinhos, os cuidados que você tem para com a comunidade, traduzindo um pouco social seria a comodidade, mas muito ligado ao ser humano. Então, assim, é o ser humano de forma geral, é como a sua marca está associada e se relacionando com isso, né? O quanto você participa e ajuda essa sociedade em outras questões sociais, eventos e tudo isso que envolve, às vezes, questões de ajudar a comunidade
em todos os aspectos, né? Desde a questão de educação, quanto você convive, o quanto você contribui, não apenas justamente gerando renda para as famílias que trabalham na sua empresa, mas também o quanto esse pessoal que convive nessa região se beneficia da sua empresa, né? Não apenas financeiramente, mas a nível mesmo de trazer tecnologia, conhecimento, capacidade, outras formas de interagir ou outras formas de capacitação que possa ter para essa sociedade. Um passo a maior, aí chegamos então no environment, que é o ambiental. O ambiental seria uma terceira área ainda maior, né? Um círculo ainda maior que pega todas as outras áreas, porque o ambiente é tudo, né? E dentro do que a gente chama de ambiente mais controlável pela empresa, tem a ver com a área de energia. Então, para uma empresa de laticínio, desde a mudança, às vezes, de combustível, dando preferência para o álcool, que é um combustível com uma densidade energética um pouco menor que a gasolina, por isso é mais barato, mas você tem com isso também uma mudança de usar um combustível renovável e não um combustível fóssil. Então esse CO2 ele não veio de questões fósseis, né, que geram CO2. Vai gerar CO2 também, mas a composição que se tem no combustível, no hidrocarboneto em geral e também no álcool, é muito carbono e hidrogênio. Quando ocorre essa queima, vai formar água pelo hidrogênio e vai formar CO2 pelo carbono. Então, nessa linha que você tem que cuidar um pouco mais do environment naqueles gases de efeito estufa que pode gerar, então, retenção de calor acima do que gostaríamos no planeta Terra. No nosso planeta, portanto. Não temos até agora outro lugar para ir morar. Outra opção, né? Vamos esperar o Elon Musk resolver isso. Temos que, por enquanto, cuidar do nosso planeta, que é o mais barato, inclusive. Então, para essa questão dos gases de efeito estufa, existe aí hoje uma corrida atrás de outras formas de produção de energia, principalmente para a energia elétrica, mas também mesmo para queima a nível de caldeiras, que é comum, você precisa de calor para a produção. Sim. E para desinfecção de leite, para pasteurização, para tudo isso, você também precisa de calor, não só frio. Então, nessa questão dos laticínios, sempre o combustível na caldeira, se for um combustível renovável, é melhor do que um combustível fóssil, não só pela questão de preço, mas por uma questão de gás de efeito estufa que está sendo liberado. E o segundo ponto que a gente vê, às vezes, é a própria frota. Qual o combustível que está sendo transportado esse leite, né? Desde a origem até esse outro ponto. Então, essa é uma das questões que muitas vezes pode interessar para um laticínio, à medida que ele consegue um selo verde de produção, porque significa que ele vem tomando atitudes na forma de melhorar a sua produção, de ter uma produção de menor impacto possível a nível de gás de efeito estufa. Então, o ESG é uma sigla usada internacionalmente, por isso o termo é em inglês, que justamente vai medir o quanto essa sua empresa está comprometida ou tem um plano de redução de emissão de gases de efeito estufa. Certo. Confesso que eu acho que eu nunca vi uma explicação tão clara, igual você acabou de dar para a gente aqui. E crédito de carbono, né? O que é o crédito de carbono? Então, o crédito de carbono foi também uma forma de achar de como mensurar financeiramente essas questões. Então, lá em 82, teve um dos encontros a nível mundial para cuidar desse tipo de problema, já que os gases não têm fronteira, que se chama Kyoto, né? Então, o Acordo de Kyoto, que foi na cidade de Kyoto, no Japão, ele trouxe essa, vamos dizer assim, uma forma de como precificar quem emite gases de efeito estufa e como dar crédito a quem consegue reduzir suas emissões, né? Uma forma de você incentivar financeiramente quem está fazendo um trabalho de redução de emissões de gases de efeito estufa. Porque as empresas que muitas vezes tecnologicamente ela não consegue reduzir, como exemplo, a indústria do aço e a indústria do cimento são duas indústrias que emitem muito gás de efeito estufa. O setor também de aviação é um setor que emite muito gás de efeito estufa, né? Às vezes a gente só pensa no carro ou no caminhão que está queimando diesel ou gasolina. Não, na verdade, quando você faz uma queima dos carbonatos,
que carbonato de cálcio ou magnésio, para fazer a cal ou para fazer o cimento, no caso do magnésio, você tem muita emissão de CO2. Toda aquela tonelada, boa parte da tonelagem que você extrai, ainda na forma de minério, para quando ele vire um produto útil para nós, você tem uma emissão de CO2 gigante, porque libera, a formação o CO2 está na forma sólida, na verdade, como carbonato. Então esse carbonato, quando aquecido, ele desprende CO2 formando um óxido de cálcio para cal ou óxido de magnésio, para o caso do cimento. E no caso do aço, você tem também uma questão de que você precisa transformar um minério em metal. Essa queima hoje desse óxido que está tirar o oxigênio do ferro ou do alumínio requer também o uso de carvão. Quando é carvão de origem vegetal, estamos muito bem já encaminhados. Mas a grande questão do aço verde, que já dá um termo técnico para dizer que ele é feito com hidrogênio. No lugar de usar carvão, que vai gerar CO2, vai usar hidrogênio, que vai formar água a hora que captura o oxigênio do óxido, no caso aí uma hematita, que é o caso normalmente do minério de ferro. Então nessas indústrias, são indústrias que teoricamente ela teria que pagar por emitir CO2, ela tem que dar um jeito de colocar um pouco no seu preço, justamente para poder pagar, já que ela é um emissor, causa efeito estufa no planeta. Para quê? Para que outras empresas possam receber crédito de carbono. Então, principalmente em setores que são muito com alta capacidade de emissão, eles têm um compromisso maior. Então o ESG tem a ver com um certo compromisso de que essa indústria ela possa criar algum fundo, criar algum recurso para remunerar ou dar um ganho adicional a quem está fazendo um trabalho de reduzir as emissões, para tentar não emitir mais do que a gente vem emitindo, que é uma questão crescente que o mundo vem fazendo nos últimos tempos. A energia está diretamente proporcional ao desenvolvimento da nossa sociedade. Então, quanto mais a sociedade se desenvolve, não só pelo aumento de indivíduos, mas também pela qualidade de vida, mais energia nós consumimos. Então, os processos estão diretamente ligados a tudo isso. Então, só que essa produção e esse consumo de energia que nos traz qualidade de vida, seja por termos mais bens a consumirem com melhor qualidade e melhores preços, consome mais energia. Então, essa automação, tudo isso que requer muito mais energia. Por outro lado, você tem aí escadas rolantes, você tem elevadores, você tem uma série de comodidades que, por outro lado, consomem energia. Então, essa energia, ela ser de fonte renovável, ela é fundamental, como são as hidrelétricas, como é a solar, a eólica. E nós temos na área de combustível, chegando aí também o hidrogênio. Então, o ESG, dando um passo atrás, ele permite você ter créditos de carbono para quem melhora o seu modelo. Então, assim, um laticínio, ele pode sim solicitar ou fazer um projeto em que ele vai receber créditos de carbono. Porque ele pode estar mudando o combustível da caldeira, ele pode estar mudando o combustível de onde ele transporta o leite. Então, todos esses transportes que existem, tanto para entregar o produto acabado quanto matéria-prima, também pode ser através ou de baterias, ou de combustíveis renováveis, que temos facilmente o etanol ou também o hidrogênio chegando aí. Então, esse é um caminho para que também possa aumentar a renda de forma geral, aonde você tem um empreendimento que tem um projeto aprovado, portanto, de que de fato, se ele implantado, ele reduz a emissão de carbono e com isso ele tem crédito de carbono. Então o crédito de carbono justamente ele é quantificado pelo quanto você está reduzindo a sua pegada de carbono, que é outro termo também bastante usado. Então essa questão de você estar fazendo um trabalho, um investimento em reduzir a sua pegada de carbono, a sua emissão do CO2, do gás carbônico, lhe permite você também ter
um ganho com isso. Então esse crédito, quando se fala a palavra crédito, é um crédito mesmo financeiro que efetivamente você vai receber. O Brasil vem se posicionando cada vez mais, né? Eu acho que agora nós estamos num momento que está mais fácil até de receber isso. Antes nós tínhamos necessariamente que aprovar os projetos na ONU e ia receber diretamente de alguém de fora do Brasil, né? Quem sempre comprava crédito de carbono aqui era a Europa e Japão, né? Agora, com essa nova, você consegue negociar isso internamente com esse novo modelo, isso sendo melhor compreendido e trabalhado no Brasil, também você consegue mais facilmente vender os seus créditos de carbono aqui internamente. Sim. Valmor, como é que a gente está... assim, eu queria que você explicasse depois assim, a diferença básica entre os dois e como que nós estamos... como que o Brasil está caminhando em relação a crédito de carbono e ESG, e o que você diria assim, para quem ainda não iniciou nada, né, na indústria de laticínios, né, para o nosso setor que ainda não parou para poder pensar sobre isso, sabendo que isso é uma realidade, uma preocupação que precisa de estar na nossa mesa, que você já daria de dica inicial, assim, olha, vamos, né, a gente vai falar de mais dicas durante o episódio, mas uma dica já inicial. Ok, na minha visão, assim, sempre você tem que pensar num projeto. Naturalmente, você tem que avaliar o que é que você tem hoje no seu processo, no seu trabalho, como é que você agrega valor ao seu produto, né? O queijo, por exemplo, você está agregando valor ao leite, né? O iogurte você agrega valor ao leite. Então, dentro desses processos, sempre existe consumo de energia. Então, você tem um projeto para avaliar exatamente qual que é a sua pegada de carbono, que seria o primeiro passo, né? Inclusive nas Smart Cities, as cidades inteligentes, também todo mundo está preocupado hoje, qual que é a minha pegada de carbono? Ou seja, conhecer primeiro qual que é a sua pegada de carbono. Pois é, então para quem não sabe, o que é a pegada de carbono? A pegada é o seu rastro, né? Nesse sentido mesmo. É o que eu deixei mesmo ali, né? É o seu rastro de carbono, porque nós quando estamos respirando, a gente também está queimando hidrogênio e carbono. Tanto que o carbono sai na forma de CO2 da nossa respiração, né? E o hidrogênio normalmente ele forma água que vai sair na forma de suor. Então, quando nós estamos fazendo exercício ou fazendo um esforço físico maior, nós transpiramos, né? De onde vem esse líquido, né? Que não necessariamente é a água que nós bebemos. É porque na gordura e na energia em geral, nas proteínas, tal, tem muito carbono e hidrogênio. Isso, quando vai lá a nível celular, na mitocôndria, acaba nessa queima na célula, produzindo energia também. Nesse sentido, acaba formando água e CO2, exatamente como ocorre uma combustão de um carro, a combustão, né? Que ele também usa isso. Então, para nós, os açúcares têm bastante carbono e hidrogênio, é praticamente isso. E quando você vai para um amido também, tem muito carbono e hidrogênio. E quando você também está consumindo leite, lá tem muita proteína, gordura e cálcio, enfim, as coisas que o nosso organismo precisa para que a célula possa funcionar. Sim. Né? Então, nós somos um ser... multicelular, justamente porque nossos diferentes tipos de células precisam de energia para estar viva, né, essa célula. Então, todo esse processo, não importa se é uma bactéria, ela vai produzir metano, CO2, que o metano também é o carbono e hidrogênio, ou vai estar, como no nosso caso, produzindo CO2. Então, os animais, eles produzem CO2, que é o gás carbônico. Por outro lado, a fotossíntese pega esse CO2, por isso é importante as florestas e toda a produção agrícola, porque ela captura CO2. Então, a fotossíntese tem a ver com essa questão de você conseguir transformar o carbono que está no ar, né, e tirando o hidrogênio do solo, né, normalmente aí entra a ureia, entra todos os demais, você consegue então criar polímeros como celulose, como tudo que uma planta precisa para ela crescer. Então a planta ela fixa esse CO2, vai transformar isso em madeira ou em folha ou em, enfim, cascas, tudo o que você precisa, mas por trás disso tudo é carbono. Carbono com hidrogênio. Então esses polímeros, não importa se é na formação de um queijo ou também na formação de uma madeira ou na formação da carne, que nossa parte também, as proteínas que a carne é formada, ela também é formada por carbono e hidrogênio. Então,
o mundo orgânico ele é carbono e hidrogênio. Uhum. Então, dentro dessa linha, a energia que vale para um lado, vale também para o outro. Então, a pegada de carbono tem a ver, ou seja, no meu processo aqui, quanto que eu gero de carbono. Não medindo exatamente quanto que uma pessoa está na respiração emitindo de CO2, mas o processo industrial que normalmente... Então, assim, você vai avaliar o sistema de calor da planta, você vai avaliar o sistema de transporte, você vai avaliar o sistema de frios, você vai olhar outros pontos da questão. Que tipo de energia eu estou consumindo aqui, de energia elétrica ou de energia mesmo térmica, que você possa ter lá um combustível, um gás que você está queimando na caldeira, ou então até um óleo combustível, enfim, ou você tem gerador lá que entra no horário de ponta, às vezes para uma questão econômica você tem um gerador a diesel, que é um combustível fóssil e, portanto, está gerando pegada de carbono. Então, a primeira questão é esse diagnóstico que você vai fazer, que é avaliar a sua pegada de carbono. Bom, eu tenho uma pegada de carbono de X toneladas aqui, dia ou mês, enfim. É essa a medição que você vai ter. Então, a pegada é o seu rastro de carbono, quanto que você está deixando. Então, a pegada tem esse sentido. E como que eu faço para compensar muitas vezes isso? Né? Sim. Então a compensação que muitas vezes, não, nós conseguimos aqui zerar a nossa pegada de carbono nesse evento. É muito comum você ter shows que envolve transporte, às vezes o pessoal vem de fora por avião, e tudo isso cria uma pegada de carbono, vamos dizer assim, para aquela banda ou para aquele grupo que está vindo fazer um show, e ele quer zerar aquela pegada de carbono. Justamente ele vai investir em quem tem crédito de carbono, que é justamente alguém que está trabalhando com isso, ele vai remunerar esse pessoal, ou vai plantar árvores, vai criar outra coisa que possa justamente fixar esse carbono de volta, sem deixar isso na atmosfera. Então, com isso, você tem a pegada de carbono. Então, a partida principal, assim como muitas vezes vale para nós na filosofia de nos conhecer pessoalmente, nos conhecer a si mesmo, também vale para uma indústria, para um processo, conhecer qual que é a pegada de carbono. A pegada de carbono é o primeiro passo que você tem que saber, assim como cada prefeitura deveria conhecer a sua pegada de carbono, que é justamente para ela entender aonde ela está, para depois definir aonde eu quero chegar. Então, uma vez que eu sei exatamente quanto que é a minha pegada de carbono, eu vou fazer um trabalho aqui de 5 anos, 10 anos, para uma redução, sei lá, de 5%, 10% ao ano na minha pegada de carbono. Certo. Pessoal, esse é um podcast patrocinado pela Fermentec e pela Evomilk, né? Para vocês acompanharem mais sobre os nossos episódios, vocês vão se inscrever lá no Papo de Laticínio. Só procurar lá no YouTube, acionar o sininho, se inscrever e não perder nenhum episódio que nós preparamos para vocês. Então, assim, para quem quer começar, né, para quem quer saber a pegada de carbono dele, a primeira iniciativa que ele tem em relação a crédito de carbono e ESG, ele precisa de saber qual que é a pegada de carbono dele. Exatamente. Ele tem que medir isso. É o começo de tudo. Né? Ele já tem essas informações, provavelmente porque ele sabe quanto que ele gasta de energia elétrica. Então, e aí essas medidas, esses números, né, esses indicadores, na verdade, Isso. onde que ele procura esses indicadores? A energia, o consumo de energia elétrica é um deles. É um deles. A quantidade de combustível consumido ali, de óleo diesel, de gasolina, é mais um indicador. É mais um indicador. Então você consegue ter informações com o seu departamento de compras normalmente, né? Porque você tem informações, porque você tem custos com isso, né? Então essas informações elas existem. Então quando você tem a informação lá do quilowatt-hora e sabe de que fonte você está comprando, porque se você, eu sou aqui um cliente da CEMIG. A CEMIG tem na sua composição da matriz quanto que ela tem de solar, quanto que ela tem de eólica, quanto que ela tem de hidráulica e quanto ela tem de usina térmica fóssil, né? Porque a nuclear ela não cria CO2, então é uma termoelétrica que não emite CO2. Então essas são questões que às vezes o especialista ou quem vai estar cuidando desse assunto dentro da empresa vai levantar esses dados todos para saber quanto que significa isso em tonelada de CO2. Não é porque a energia elétrica que está ali, ela não foi também parcialmente utilizada energia fóssil. O Brasil, infelizmente, vem ainda aumentando a participação de energia fóssil na sua matriz, com tudo que a gente tem de solar, eólica e condição hidráulica, mas por questões políticas, muitas vezes, porque o petróleo, ele também... ele tem outras coisas, né? Você tem
um óleo pesado no petróleo, que o RASF, que é o resíduo asfáltico, que isso é um resíduo que precisa ser utilizado, senão ele também vira um problema ambiental, né? Outro problema, assim, né? como vamos parar de usar diesel, vamos parar de usar gasolina. Tá, mas e o resto da petroquímica, e o plástico e tal, porque isso são outras coisas que estão no petróleo, mesmo fertilizantes, a base de ureia, são feitas também dessa parte que não é a gasolina nem o diesel, que é a parte mais nobre. Então você tem ali entre 40% a 45% de outras partes, seja porque é muito mais pesado e vira piche, vira asfalto, vira uma série de outras coisas, ou seja porque você tem ali uma petroquímica para a área de medicamentos, para a área de fertilizantes, que vai ficar muito mais caro. Porque hoje quem paga essa conta para que seja barato vamos dizer assim, esse excesso ou esse residual que tem, que não é a parte mais nobre que é como um frango. Se você for olhar, o frango tem partes mais nobres, o gado tem carnes mais nobres, mas essa parte mais nobre, melhor precificada, ela ajuda, vamos dizer assim, a pagar o todo, sendo mais barato essas outras partes. Então nós também temos um problema, se a gente conseguisse aqui com uma varinha de condão mudar o mundo. Tá, mas como é que eu faço com o resto das questões que eu preciso aí de petroquímica? Então, certamente vai encarecer, porque isso vai ser um produto não tão nobre, que não tem tanto volume e que ele precisa ser remunerado, ele precisa ser, de alguma forma, viabilizado, né? Então, isso é uma preocupação que se tem. Outra preocupação que se tem também é como os governos vão se financiar. Porque à medida que todo mundo tiver sua produção de energia, tiver uma condição mais localizada, onde você reduz a nível de logística e você reduz a nível de compra de insumos energéticos, por autoprodução muitas vezes, você também reduz a questão tributária dos governos. Então os governos têm também uma preocupação, porque hoje, principalmente no Brasil, as grandes receitas para os estados advêm de combustíveis e energia elétrica, né? Então, Minas Gerais, telecomunicação também é bastante, mas normalmente aqui no estado, nós estamos falando de energia elétrica, a primeira receita do governo do estado é a tributação da energia elétrica, e o segundo é justamente essa área que nós estamos falando de combustíveis. Porque como aqui tem as grandes fundições, toda essa área da indústria do aço, consome muita eletricidade. A média do país é o inverso. A maior arrecadação é na área de combustíveis e a segunda, sim, é que é a energia elétrica. Valmor, como que a indústria de laticínios do Brasil pode integrar estratégias de crédito de carbono e as considerações de ESG em suas operações para promover a sustentabilidade, a responsabilidade ambiental e atender às demandas dos nossos consumidores que estão cada vez procurando produtos, né, que demonstrem ser sustentáveis, né, que traga essa preocupação ali, né, que ele coloque na mesa dele, que ele saiba que ele está consumindo um produto que teve todas as responsabilidades para trás cumpridas, né? O que você daria assim, de dica para o nosso setor? Bom, a questão é que cada vez mais as empresas têm que ter responsabilidade ambiental. Então, o ambiental que muitas vezes a gente está conversando, ele é os gases, naturalmente, a atmosfera, mas ele é também a questão da água, né? Então, a água, ela é um ponto sempre que pode ser muito impactado se você coloca soro ou você libera material proteico em geral, né? Essa carga orgânica que vai no seu efluente, mesmo que em pequena quantidade, ele impacta demais, porque isso é um nutriente de bactéria enorme, e as bactérias que estão no qualquer corpo hídrico aí, ela vai se multiplicar demais, retirando todo o oxigênio muitas vezes desse corpo hídrico, por mais que é uma quantidade aparentemente pequena. Mas como a solubilidade do oxigênio também é baixa, não se tem muito oxigênio, qualquer pouco de proteína que entre num corpo hídrico, ele consome oxigênio naquela área, e sem oxigênio as outras espécies vão morrer asfixiadas, né? Pode ser peixe, toda a ictiofauna, na verdade. Então, a preocupação que a gente se tem hoje é que a indústria tem que estar muito, muito atenta a todos os impactos que ela gera, até para que ela possa se
se mostrar um pouco mais comprometida com o meio ambiente. Né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem a gente visualiza, né, muito romanticamente todos os comportamentos. E não pode ser só, né? Às vezes a gente vê, né, os diretores e donos falando, né, vamos deixar para depois, né? Isso é muito difícil, né? Porque às vezes o grupo ali que trabalha com isso realmente trata de uma forma muito romântica. E não é isso, né? É realidade, porque são as responsabilidades, até mesmo para a gente não ser egoísta, né? Com o nosso comportamento. Igual você falou, a gente não tem outro planeta para poder ocupar. Não a gente tem que cuidar desse daqui, ainda. né? Sim. Então assim, para a nossa geração e para as próximas que estão chegando, que não vai ter outro planeta, é isso, né? Eu acho que a gente tem o consumo que a gente precisa de suprir, né? Tem a população que a gente precisa de alimentar, mas tem as responsabilidades que a gente não pode esquecer. A responsabilidade com as outras espécies em geral, né? Num primeiro momento, a gente esquece que a gente precisa das outras espécies, né? A gente tem um pouco mais de apreço para quem está mais próximo, né? Para os animais mais próximos e mais inteligentes, talvez, mas depois a gente vê que a área também vegetal, ela é fundamental para a vida, né? Sim. Que na verdade os carnívoros existem porque existem os herbívoros, né? Mas por outro lado, você precisa estar mais atento. Eu acho que não dá para você ficar para trás, um setor ficar para trás, porque daqui a um pouco ele pode ser muito penalizado porque ele não foi proativo, né? A minha proposta aí seria dentro dessa questão, né, do impacto, é não esperar vir multas, né? O Ministério Público está no Brasil todo, tem uma parte do Ministério Público que é ambiental, tem recebido muitas denúncias por aparecer impactos mesmo, né? Então eu vejo no corpo hídrico é mais fácil muitas vezes de aparecer essa pegada, vamos dizer assim, ruim, que muitas vezes é do problema de você ter uma DBO, uma DQO, que é esse excesso, vamos dizer assim, de demanda de oxigênio porque uma carga orgânica foi colocada nesse corpo hídrico. Então, de alguma forma, não importa se é um riacho, se é um rio, eles têm os seus impactos, né? As cidades criam grandes impactos, né? Onde o ser humano vai, ele tende a impactar. Uma vez que a gente saiba mitigar, né? Então o ESG ele quer mitigar isso, não é que ele gostaria de que acabasse a empresa, não é isso. É como que a empresa pode operar, trabalhar, mitigando, tendo maior cuidado com os impactos que cria. Então, o impacto que se tem para o setor de laticínio é porque ele trabalha com um produto orgânico que, se esse produto não for bem trabalhado, ele pode ser, algum momento, boicotado. E não esperar ser boicotado por uma questão de pegada de carbono, ou por uma questão de emissão de metano das vacas, ou por uma questão, muitas vezes, de você ter impacto em corpos hídricos, de alguma forma que o seu efluente não foi bem trabalhado, que isso venha a ser penalizado ou que a sociedade venha a reduzir consumos olhando por ser um produto que ele não seja tão friendly ambientalmente, né? Tão amigável ao meio ambiente. Né? Então, esses são cuidados que eu diria assim, o impacto que pode ter é justamente de olhar com uma posição negativa para tal produto. Então, os cuidados e mostrar como que se trabalha isso e quais os cuidados de forma geral que você tem, seja com a relação à emissão de gases de efeito estufa, seja com relação a você ter um ambiente aonde você capta água e aonde você vai repor essa água, qual é o seu efluente, aquilo que sai da sua planta a nível hidráulico, para que você possa justamente dizer que você está fazendo um trabalho adequado, perfeito, de baixíssimo impacto. Dizer que é zero impacto, isso não existe. Todos os seres vivos impactam um pouco o meio ambiente. Sim, mas você me diz que é possível a gente conciliar, né? É possível conciliar as nossas indústrias, o nosso comportamento com as nossas responsabilidades, né? Ainda assim, produzindo produto de qualidade, ainda assim alimentando, né? Todo mundo alimentando o mundo, trazendo bons produtos para a nossa mesa. Essa é a teoria do ESG, exatamente por trás ela está querendo dizer o seguinte, olha, vamos conhecer um pouco melhor as diferentes indústrias, quem impacta mais a nível ambiental. Quais são? Os Estados Unidos já há várias décadas eles vêm exportando um pouco indústrias de alto impacto ambiental para o terceiro mundo, né?
porque principalmente esse impacto ambiental muitas vezes está no recurso hídrico. Porque quando o impacto é nos gases atmosféricos, o planeta gira e mistura toda a atmosfera, não existe uma divisão política para os gases, né? Então isso vai para os oceanos, vai para toda parte essa emissão que se tem. Além justamente de subir na atmosfera e criar uma camada aí que os gases criam, em que o calor não vai para o espaço sideral, porque o ideal é que a gente continuasse, as nuvens refletem, o gelo que estão nos polos ajuda a refletir essa energia de volta para o espaço, não aquecendo em demasia. Mas com a redução dos polos, ou mesmo nas montanhas, onde você tem neve, que é branca, e as nuvens também, tudo isso faz com que boa parte dessa energia que está vindo do Sol volte para o espaço sideral. E aí dentro dessa linha você consegue manter o planeta um pouco mais frio. Não é por acaso nós estamos vivendo essa semana aqui uma onda de calor gigante aqui muito forte, e não é por acaso a gente teve agora problemas no Rio Grande do Sul também, de um ciclone, e nós tivemos nessa mesma momento que tivemos no Rio Grande do Sul problemas também de excesso de chuva, bem acima da média, nos Estados Unidos, na Espanha, na Líbia. Então você tem aí um problema, e aqui no Brasil, né, você tem um problema que está saindo do controle, eu diria. Então a gente vai ter aí um break-even, um break-point para o sistema que a gente nunca sabe dizer exatamente. Então essa discussão muitas vezes que se tem sobre o aquecimento é uma discussão difícil, eu diria, porque como isso são em escalas geológicas, é muito lentamente que as coisas acontecem. O pessoal sabe aí que normalmente tem uma teoria do sapo, da rã, que se adequam facilmente à temperatura da água. Você como bióloga entende, né? Sim. Não é como nós que a temperatura do nosso corpo é sempre a mesma. Eles vão se adequando um pouco, e nós somos também um ser muito adaptável. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, a gente está se adaptando um pouquinho com o ar-condicionado em casa, no escritório, vai se adaptando um pouco isso. E a história do sapo tem a ver na panela que está aquecendo muito lentamente, ele não pula fora. No começo ele está vivo, ele poderia pular fora da panela. Mas como aquele aquecimento é muito lento, depois ele vai ficando. Depois, lá na frente, ele já não consegue mais sair. Não consegue mais sair porque aquilo já atingiu um ponto de amolecimento das fibras do corpo, e ele não consegue mais pular da panela. E assim também é um pouco o ser humano. Então, assim, como coisas de longa escala, é difícil de visualizar essa questão do aquecimento global. Uma coisa que eu aprendi na biologia é que a gente tem dificuldade de entender a evolução porque a gente vive um período, né, muito curto. E a gente não vê a transformação acontecendo, né? E isso também tem a ver com as questões ambientais e com o aquecimento, e com o efeito de gás e tudo mais. E aí, exatamente isso. Por quê? Porque a gente não vê o que está acontecendo. Então, a gente tem dificuldade de mudar comportamento quando você não está assistindo aquilo acontecer. Igual você falou, o que a gente faz? Aumenta o ar, coloca um ar na sala, um ar na cozinha, né? Ninguém mais quase tem carro que não tem ar-condicionado, né? Você começa a tomar mais água gelada. Vai mudando o comportamento, a gente vai se adequando ali. Só que a gente não está percebendo, né? Porque o período que a gente vive é curto em relação às mudanças do mundo, né? E aí o risco é muito maior, né? Eu acho, de acontecer grandes tragédias, né? Porque o comportamento é um negócio muito difícil, né? Porque tudo que a gente falou aqui, de todos os termos, de todo o que você esclareceu para nós, a gente precisa primeiro de mudar o nosso comportamento. Perfeito, conhecer a si mesmo, que é o passo primário. Primeiro ver a pegada de carbono, que é justamente para você entender qual o impacto que eu tenho hoje como instituição, né, no meio ambiente. A partir desse momento que eu entendo esse impacto, eu consigo quantificar, aí sim eu passo, porque você precisa justamente saber onde você está para depois definir onde você quer chegar. Isso vale para a vida, vale também para a questão do meio ambiente. Então, primeiro, vai ter que conhecer um pouco melhor assim, quanto que eu gasto aqui, ou seja, quanto que eu gasto de combustível fóssil por quilo produzido ou por tonelada, quanto que eu gasto aqui de quilowatt-hora por tonelada produzida. Então, esses índices, para que você possa melhorar com o tempo. Porque se sua produção vai aumentar,
você não tem problema, deve até aumentar. Então, Sim. se for uma medida bruta, por isso precisa um índice, para que você consiga justamente ter esse indicador aí, né? De como está a sua condição em relação a esse impacto, ou até para fazer benchmark, que é um comparativo, um ranking, com outras unidades similares, ou criar algum nível de incentivo para quem tem mais de uma planta industrial, de qual que é a de menor impacto e qual que tem menor consumo de água per capita, ou mesmo por tonelada produzida, eletricidade, enfim, todos esses detalhes que certamente isso... Então, reduzir consumo de eletricidade é importante, reduzir consumo de combustíveis fósseis é importante, tudo isso que gera impacto na sociedade e no meio ambiente. E aí a indústria de laticínios, né, ela tem a oportunidade de conhecer as plantas, né, as unidades ali industriais, e tem a oportunidade de conhecer os fornecedores de leite, né? Porque, né, toda planta, toda unidade ali industrial tem um número grande de fornecedores de leite, que são outras empresas que estão totalmente ligadas ao negócio e que tem todas as responsabilidades. Nós temos um produto, né? A Evomilk tem um produto que é o diagnóstico dos produtores, que é uma oportunidade que os laticínios têm de conhecer, de ir lá, né, fazer um diagnóstico da propriedade, fazer um diagnóstico do produtor e conhecer, sim, quais são as ações, né, que ele já tem, quais são as preocupações, conhecer mais profundamente. Eu falo assim, que isso é um jeito de mostrar para o meu consumidor, um jeito de conhecer melhor o meu fornecedor, né? E são ações assim que são fáceis de trazer para dentro do laticínios, né? Que, por exemplo, se eu conheço o meu fornecedor de leite, se eu sei o que ele está fazendo, ou se eu conheço todos e eu posso escolher com quem eu quero trabalhar, é uma das ações de ESG que eu estou praticando. O gestor do futuro, né? O gestor mais atualizado também, mais antenado, ele já hoje tem essa visão também de que ele não deve só conhecer de finanças ou de estratégia de mercado, de marketing do seu mercado. Não é conhecer apenas o marketing e o processo produtivo. Ele precisa também ampliar um pouquinho esse raio de ação, né? Justamente para que ele entenda também um pouco mais a indústria dele, onde ele está inserido e qual que é esse impacto. Ainda isso, eu diria que a gente está engatinhando isso a nível do Brasil. Apenas as grandes corporações que têm ações listadas na Bolsa que são mais pressionadas hoje em dia pelo ESG. Mas isso vai chegar também uma questão de matter time, né? Uma questão de tempo é que nós vamos ter isso tudo. Então, por outro lado, tem de fato que cuidar isso. Então, acho que o gestor do futuro ele estará cada vez mais percebendo a importância de cuidar também desse tipo de variável no seu negócio. Confesso que eu fiquei muito apaixonado com esse papo, viu? Que aula maravilhosa. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai... Espero ter sido útil aí para todos. Com certeza foi, sim. Se você pode deixar uma dica do especialista aqui, né, para a nossa indústria de laticínios, o que você deixaria aqui de fala? Né? Se fosse para você, eu falo, vou deixar minha frase no outdoor para todos os gestores, donos de laticínios verem aquilo lá e não esquecer nem um dia. Sim, eu diria que isso não é um bicho de 7 cabeças. Eu diria que é mais simples do que parece e que quanto antes começar, melhor vai ter o resultado. Não deixa para amanhã, né? Vamos começar ontem. Sim, eu acho que essas questões têm que ser ensinadas aos filhos, têm que ser ensinadas nas escolas e que precisa ser melhor conhecido. Sim, sim. Verdade. Para quem quer saber mais sobre o seu trabalho, para quem quer acompanhar... onde que o pessoal acha, para quem precisar de contratar uma palestra, não sei se você dá palestra, eu já estou aqui, sim. Né, porque eu achei tão espetacular, o que eu acho que vale a pena muito levar isso para as indústrias, né, levar o conhecimento de forma, foi tão suave, né, que não ficou aquele peso da responsabilidade que a gente traz às vezes, tem essa responsabilidade aqui, você trouxe de uma forma muito suave, muito gostosa de ouvir. Bom, é só procurar aí pelo Instituto de Águas Brasil. Eu vou deixar na descrição do podcast, então o pessoal pode entrar lá no link. Pode posicionar lá também meu telefone, celular, meu e-mail, e será uma satisfação poder atender outras demandas que aparecerem aí junto ao mercado. Valmor, muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um papo formado, né, uma pauta formada de forma muito rápida e você foi super acessível, então muito obrigada. Isso mostra, tá, pessoal, para a audiência que quiser contratar os trabalhos, né, quiser conhecer um pouco mais, que ele é acessível e que tem muito conhecimento sobre as questões ambientais. Então vale muito a pena.
prazer aí participar do podcast e colaborar com a Fermatec nesse setor tão importante. Exatamente. Obrigada, Fermentec, por trazer informação aí de qualidade para a gente. Para não perder nenhum episódio, é só vocês se inscreverem no canal Papo de Laticínios, né? Vá lá, se inscreva, acione o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos para vocês. E siga as nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR, @Evopac_oficial e @Fermentec. Siga lá as nossas redes, acompanhe as novidades, que nós toda semana temos um podcast novo para vocês. Um beijo para vocês e até a próxima semana.